E aí pessoal, tudo certo? Tô aqui então, né, professor Alejandro, todo mundo me conhece. Tô aqui para gravar hoje então uma videoaula especial, né, para vocês. Essa aula está sendo gravada para todo o Universitário Litoral, né, para as duas sedes, para Capão e para Torres. E essa aula, né, faz parte, né, dos conteúdos especiais relativos ao conhecimentos de Santa Catarina. Coisa que vocês vão ver, principalmente na prova da UFSC, mas também para quem vai fazer outros vestibulares deste estado. E são ali uma série de conteúdos que podem aparecer para vocês tanto em história, quanto em geografia, em sociologia, ou até mesmo em algum tipo de conhecimentos gerais sobre o estado, beleza? Tô aqui gravando então esse nosso vídeo, né, numa tarde bonita de sábado aqui, né, tá com um ventinho gostoso, temperatura agradável. Possivelmente tu vai estar assistindo essa aula durante a semana para te preparar ali para a UFSC que está vindo já no próximo fim de semana. Estou aqui inclusive com a Carol, minha companheira, está aqui dentro do escritório aqui também. Dá um oizinho pessoal aí, Carol. Então tá. Seguinte, pessoal, essa nossa videoaula ela vai ser dividida em duas partes, tá? Vão ser dois vídeos, o vídeo 1 e o vídeo 2. E vocês também vão receber um material complementar na forma de estudos extras, né? Que na prática vai ser os slides dessa aula, certo? E uma lista de questões UFSC para vocês fazerem, beleza? Com um gabarito já e explicaçõezinhas e tudo mais. Então vamos lá, porque na nossa aula aqui a gente vai estudar História de Santa Catarina, beleza? A gente vai tratar de alguns pontos principais que mais caem nas provas, certo? Já tentando ser aí o mais otimizado possível para vocês estudarem, beleza? Uma diquinha para vocês, tá? Que vale não só para história, mas também para geografia e para todas as outras áreas que eu falei. Uma boa dica de estudo é fazer o seguinte: acessa, né, a própria página da Wikipédia de Santa Catarina. É isso mesmo, vai lá, escreve no Google Santa Catarina. E aí o primeiro resultado vai ser lá, né, a explicação da Wikipédia, né, da história de Santa Catarina. E aí tu vai ali e tu lê aquele verbete. Por quê? Porque ali vão ter informações gerais sobre o estado, ou seja, cidades mais populosas, principais atividades econômicas, regiões do estado, características, né, do turismo, e isso pode sim ajudar vocês para muitas questões, mesmo até para questões de história. Às vezes eles comentam alguma coisinha, né, de atualidades de Santa Catarina, então é legal tu ter esse panorama. Então a dica, né, lê o verbetezinho de Santa Catarina, simples assim, certo? Então vamos lá para a aula seguinte, a gente avança, porque eu quero dizer para vocês que nesses nossos dois vídeos, nós vamos tratar desses três principais temas aqui, ok? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a história indígena de Santa Catarina. É legal vocês conhecerem ali os principais grupos indígenas, né, que podem aparecer para vocês. Depois, a gente vai trabalhar também com o processo de colonização do estado de Santa Catarina, entendendo aqui colonização, né, como essa atividade aí dos colonizadores, né, europeus que vêm, mas também com a população negra, né, que vem nesse contexto, beleza? Já com uma ideia de posse, de propriedade privada do território, né, de colonização propriamente dita. E por fim, nós temos aí o nosso terceiro ponto, em que a gente vai trabalhar alguns episódios importantes, né, resumidos ali em torno de algumas revoltas e conflitos da história de Santa Catarina. Beleza? Então, vamos lá para o nosso primeiro tema, que a gente vai trabalhar um pouco então com história indígena. Beleza? Assim, pessoal, a história indígena de Santa Catarina, assim como do Rio Grande do Sul, ela remete aí no mínimo a 10 mil anos antes de Cristo, que é quando começa a acontecer as primeiras ocupações indígenas aqui no território que hoje corresponde ao sul do Brasil. Isso nós sabemos por causa de uma série de vestígios, né, arqueológicos, por causa do trabalho de pesquisa que é feito, principalmente, né, pelas universidades
federais, né, do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Santa Catarina, ok? E assim, nós temos esta ilustração aqui, né, este nosso mapa explicativo, que mostram para nós a localização dos povos indígenas em Santa Catarina no momento da colonização portuguesa, né, no momento do choque aí entre colonizadores e indígenas, ok? Vocês devem ter observado ali, né, basicamente que existem 3 coresinhas, né, no nosso mapa aqui, né, 3 legendas e depois também ali alguns pontinhos extras. Mas a gente vai dividir a nossa análise principalmente nesses 3 pontos aí, certo? Cabe ter, nesse momento, algum conhecimento sobre a geografia do território de Santa Catarina. Por quê? Naquele território, né, que para nós ali está de amarelo, corresponde ao que a gente vai chamar de região, né, do litoral, beleza? Avançando também para o território já ali propriamente, né, compreendendo ali a planície e Mata Atlântica, né, já, que é aquele território para vocês, aquela faixa intermediária que está ali de verde, beleza? Por fim, nós temos esse território, né, que está para nós ali já em rosa, né, violeta, que seria um território já do Planalto, que se estende até lá o extremo oeste de Santa Catarina, beleza? Assim, para estudar os povos indígenas, convém a gente fazer principalmente uma divisão entre os povos indígenas do interior e os povos indígenas do litoral. Quando a gente fala da região do interior, a gente vai se ligar que a presença maior, né, dos indígenas vão ser ligadas ao tronco linguístico, né, ao grupo maior etnolinguístico que a gente chama de grupo G ou grupo macro G, dos quais vão fazer aqui parte principalmente os Caigangues e os Xhoklens, beleza? Provas adoram aí mencionar para vocês os Caigangues e os Xhoklens, né, quando se fala em história indígena de Santa Catarina, beleza? Sobre os Caigangues, vocês podem ver, né, que eles tinham uma densa área ali, né, uma vasta área de povoamento que se estende, né, por toda esta região do Planalto. Cabe lembrar que eles já tinham técnicas de agricultura desenvolvidas e vão ficar conhecidos por aquilo que a gente pode chamar de economia do pinhão, né? Porque a alimentação deles era muito baseada no pinhão e eles promoviam, né, migrações temporárias, né, o que a gente chama de migrações sazonais, ficando um tempo estabelecidos numa região, depois, né, migrando para outra próxima, e assim, né, por diante, principalmente aí em torno, né, disso que a gente pode chamar aí, entre aspas, de economia do pinhão, beleza? Quando a gente fala já, né, avança um pouquinho para aquela região de transição que eu falei para vocês, né, entre o litoral e essa região do Planalto, a gente vai ver principalmente a presença dos Xhoklens. Os indígenas, né, que entendem por si, né, na identidade de Xhoklен, eles vão ser muito característicos, né, pela sua defesa do território, né, e por uma atitude, digamos assim, pouco amistosa em relação a este colonizador europeu. Né, eles consideravam, né, viam isso como uma grande ameaça à sua autonomia, né, ao seu território. Portanto, vão existir uma série de conflitos, de ataques, né, de Xhoklens, entre Xhoklens e colonizadores, beleza? Vão ser, né, basicamente caçadores, vão viver nessa região aí mais, né, de floresta, de mata fechada, né, entre o litoral e o Planalto. Inclusive, muitas vezes até por causa da forte presença dos Xhoklens, né, que vão ter essa postura mais de resistência ali na região, né, atuando com mais violência, belicosidade, que esta colonização vai demorar, digamos assim, para avançar em direção ao interior. Durante um bom tempo, a colonização de Santa Catarina vai ficar limitada à região do litoral. Beleza? Aí a gente já fala então do litoral propriamente dito, para dizer que as provas, né, no geral, principalmente falando de UFSC, quando fala de litoral e de história indígena, vai querer fazer alguma referência para vocês sobre os chamados, né, povos dos
sambaquis, certo? Sambaquis nada mais são, né, do que aqueles aglomerados, né, que se formam na região do litoral, principalmente de restos de mariscos, mas que na prática, né, era possivelmente do acúmulo de uma série de resíduos, né, da alimentação dos povos indígenas que ali iam se acumulando e hoje em dia, né, compõem aí um pouco da paisagem do litoral catarinense. Se tu não sabe do que eu estou falando, dá um Google aí, né, procura por sambaquis, certo? Que vale bastante a pena, beleza? Assim, pessoal, dentro desses povos dos sambaquis, a gente vai dizer que eles fazem parte, né, do grupo geral Tupi-Guarani, certo? E vão ser principalmente do grupo Itararé, que estão extintos, e do grupo Carijó, né, que faz parte aí do grupo geral dos Tupi-Guarani, dominando, né, também a agricultura, e vão ser os que estavam aqui, né, no litoral no momento do contato com os portugueses, vão ser os Carijó, beleza? Não se confundam, os Itararés já não ocupavam, né, essa região no momento da colonização, o contato vai ser ali com os Carijós, ok? Por fim, né, só cabe mencionar que lá na região do extremo oeste de Santa Catarina, a gente também vai ter, né, um pouco da presença, né, de povos guaranis, beleza? Então os caigangues, né, não vão estar ali unicamente, né, na região, também convivendo aí, né, com diferentes povos, beleza? Vamos adiante então para começar a trabalhar o nosso segundo tema, né? Eu falei para vocês que eram 3 grandes temas. E esse nosso segundo é sobre a colonização, de fato, né, do território de Santa Catarina. E assim, pessoal, quando a gente fala de colonização de Santa Catarina, talvez vocês estejam pensando, o senhor vai falar sobre o período do Brasil colonial, né, o período em que está rolando essa colonização portuguesa? E sim, vocês estão corretos. Só que este processo de colonização, entendido, né, como essa ocupação com fundação de cidades, com demarcação de propriedade privada, com vinda, né, de pessoas, né, de fora que não são os povos originários tentando colonizar esta região, isso se estende depois do período colonial. Ou seja, quando a gente estiver falando na época do Brasil Império, ainda está rolando este processo de colonização. Até por conta do monte de fatores, né, das dificuldades, né, de se entrar no território, do choque em relação, né, ao Planalto, da presença dos Choclens, né, e a gente vai ver, né, algumas outras etapas aí desse processo, beleza? Dá para dizer, de certa forma, que essa colonização no território de Santa Catarina, ela vai até o período do Brasil República, como a gente vai ver mais para frente aí, certo? Vamos lá, então. E eu começo contando para vocês que o litoral de Santa Catarina possuía uma grande importância estratégica para a colonização portuguesa. Por quê? Principalmente pelo fato de que já estava, né, se avançando uma colonização também, né, na região do que hoje corresponde ao Rio Grande do Sul, e o litoral de Santa Catarina ele era tanto ponto de parada, né, uma espécie de último ponto de parada para embarcações que saíam do Rio Grande do Sul e estavam indo rumo ao sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, ou também para o Nordeste, né, no auge lá da economia açucareira. Então vai ter essa função de ponto de parada e também de ponto de assistência, né, para dar um suporte, um apoio para essas primeiras comunidades que vão se formar no Rio Grande do Sul, ok? Assim, galera, outra coisa importante da gente falar é que quando a gente está falando em colonização de Santa Catarina, a gente não está falando necessariamente já desde o século XVI, ou seja, desde os anos de 1500 e pouquinho. Né? A gente já está falando de uma colonização que começa principalmente a partir do século seguinte, do século XVII. Tá? Toda a colonização aqui do Sul ela vai ter o seu auge já a partir do século XVII. Tá? O século XVI ainda vai ter pouquíssima ocupação colonial aqui na região sul, certo? Inicialmente, naquele sistema de capitanias hereditárias, o que hoje nós entendemos por território, né, do estado de Santa Catarina correspondia à capitania de Santana. E
vale lembrar que o território de Santa Catarina, assim como do Rio Grande do Sul, fazia parte, né, inicialmente de um território que era em grande parte pertencente à Espanha. Vale lembrar que o Tratado de Madrid havia dividido o mundo naquela ocasião e a América entre territórios de direito para Portugal e territórios de direito para Espanha. E a linha deste Tratado de Tordesilhas passaria, né, exatamente em cima, né, do que seria a atual cidade de Laguna. Inclusive, se vocês forem, né, a Laguna, tem lá como, né, visitar o monumentozinho, né, tem um negócio no chão lá que mostra, né, o marco do Tratado de Tordesilhas, certo? Seguindo adiante, eu digo para vocês que a colonização de Santa Catarina, assim como do Rio Grande do Sul também, vai estar muito ligada à ação de paulistas que vão migrando para o sul, ou seja, né, vão ser famílias de agricultores, né, também os chamados poceiros da época, né, sesmeiros, que eram, né, pessoas próximas dos capitães donatários que recebiam as chamadas sesmarias, enfim, uma série ali, né, de pessoas, de famílias, de comunidades que vão migrando para o sul, né, para irem se estabelecendo. Mas, primeiramente, isso vai acontecendo principalmente em torno da escravização de indígenas, beleza? E aí, com o tempo, também vai rolando ali a ocupação, com a criação de primeiras, né, grandes propriedades, grandes fazendas, etc. Certo? Quando eu falo paulistas, eu estou usando o termo atual já, né? Estou falando ali depois, né, da criação do estado de São Paulo. Porque no contexto colonial, o que hoje a gente entende por São Paulo fazia parte da então capitania de São Vicente. Por isso, né, não desconfia na prova, né, acredita que é verdade, se disserem para vocês lá que a colonização de Santa Catarina esteve muito ligada à ação dos tais dos vincentistas, né, dos vincentistas, que isso tem a ver então com, né, essa influência da capitania de São Vicente. Beleza? Vamos lá então, um pouquinho adiante. Eu já disse para vocês que os primeiros povoamentos são apenas, né, a partir do século XVII e com este objetivo principal, né, inicial de capturar, de apresar indígenas para vender ali para os paulistas ou vicentistas. Vale lembrar que nessa época eles eram muito chamados pela nomenclatura, né, os povos indígenas eram muito chamados pela nomenclatura de negros da terra, né, fazendo referência, né, primeiro a uma ideia de negro considerado como sinônimo de escravizado e, em segundo lugar, lembrando que em São Paulo, né, muitos agricultores ali, proprietários de terras, não tinham dinheiro para comprar africanos escravizados e aí por isso, né, recorriam ao que eles chamavam de negros da terra. Mas não se esqueçam, quando a gente fala disso, a gente está falando de escravidão indígena, ok? Um pouquinho adiante, a gente chega, né, mais perto de um formato atual e inclusive do nome atual a partir já, né, da primeira metade do século XVIII, quando nós temos, né, a transformação da antiga capitania de Santana na chamada Capitania Real de Santa Catarina, ali já com uma ocupação já mais bem estabelecida e tendo como capital Desterro. Tu não sabe onde é que é Desterro? É a atual Florianópolis, beleza? Como eu falei para vocês, o objetivo principal desta capitania era, né, o de fortificar a região perante ataques estrangeiros, ou seja, o de marcar presença e o de promover de fato o povoamento também, ok? Por quê? Né? Vale lembrar que nessa época vale muito, né, a questão do chamado uti possidetis, ou seja, tem a posse do território, né, quem faz o uso de fato daquele território. Então, no contexto das disputas entre Portugal e Espanha pela região, promover a ocupação de fato era uma espécie de estratégia de garantir a posse deste território. Beleza? Outro ponto importante quando a gente fala da colonização de Santa Catarina diz respeito, né, a algo que também acontece aí nessa primeira metade do século XVIII, que é a vinda para cá, né, dos imigrantes açorianos, que vêm lá, né, da ilha dos Açores, né, ilha de colonização portuguesa.
A ilha, né, dos Açores, ela estava passando por um problema de superpovoamento, né, para um território pequeno, né, um território finito, limitado, que era o território da ilha dos Açores. Assim, a coroa portuguesa busca resolver dois problemas de uma vez só, ou seja, combater o problema, né, da necessidade do povoamento da região sul e combater a questão, né, da alta população, né, excedente em Açores, então promovendo a migração de açorianos aqui para a região sul do Brasil. Então, para promover essa imigração, rolou toda uma propaganda da coroa portuguesa, rolou toda uma série de promessas de auxílios, né, com dinheiro, com armamentos, né, com uma série de materiais ali, acessórios, coisa que, no geral, não acontece, né? Os açorianos ficam ali apenas na promessa da coroa portuguesa, mas uma vez chegando aqui vão ter que se virar ali um pouco, né, por eles mesmos. Isso tudo começa com 5.000 colonos lá em 1748, belezinha, pessoal? E já falei para vocês, né, que a coroa portuguesa não cumpre ali, né, todos esses acordos de assistência, e cabe a gente falar também algumas características gerais dessa colonização açoriana, que geralmente as provas mencionam para vocês. Uma delas vai ser, né, a grande atividade econômica em torno da pesca, principalmente da pesca da baleia, gurizada. E aí vocês vão pensar, por que, senhor, né? Para que eles estavam pescando de baleia? Era principalmente, né, para carne de baleia, né? Para quê? Não, era principalmente, né, por causa do óleo, né, da baleia, que era utilizado como combustível para a grande maioria das luminárias da época. Então, num contexto onde não existia ainda, né, a eletricidade, a cidade era toda, né, as cidades, as vilas, né, as pequenas comunidades eram iluminadas, né, em grande parte ali por pequenos braseiros, né, que tinham como combustível aí o óleo da baleia. Nós também vamos ter uma rica atividade de artesanato e também, né, uma característica muito específica que aparece até hoje, né, na arquitetura que é herdada dos açorianos, que é características muito específicas também, né, da atividade em torno da olaria. Né? Os açorianos vão ser ali, né, hábeis, né, também confeccionadores de tijolos, né? E isso a gente vai ver ali também numa arquitetura muito específica, ok? Se quiser, né, também dá uma pausa aí, dá um Google, dá uma olhada na arquitetura açoriana, né? É muito específica, né, da região. A gente também vai ver um pouco na região sul do país. Né? Geralmente, né, são aquelas casas branquinhas, né, onde as janelas e as portas têm aquele revestimento de madeira azulzinho, assim, né? Geralmente tudo bem bonitinho e seguindo o mesmo modelo, certo? Vale dar uma olhadinha. Por fim, gurizada, cabe destacar que a colonização do território de Santa Catarina também se dá principalmente em torno, né, da ideia de ser um caminho para os tropeiros. Lembra? Tropeiros, né, eram aqueles comerciantes, viajantes que faziam longas distâncias pelas entranhas do Brasil colonial, buscando levar mercadorias de um lugar a outro. Eles tinham esse nome por conduzirem as chamadas tropas, né, que eram dezenas de animais, né, muitas vezes mulas, né, que eram carregados ali com uma série de produtos. Então, se a gente sabe que, por exemplo, o Rio Grande do Sul tinha uma grande produção de charque que era destinada para o mercado interno, né, para a alimentação de pessoas escravizadas, principalmente no Sudeste e no Nordeste, então Santa Catarina vai ser sim ponto de parada para estes tropeiros. E nesses pontos de parada, de descanso para alimentação, né, para repor ali algumas, né, insumos necessários, a gente vai ter a formação de estalagens com o tempo, né, e de pequenas comunidades, certo? Vai ser o caso, por exemplo, de a cidade de Sombrio, né? Sombrio tem esse nome justamente, né, porque tinham árvores grandes, né, que promoviam ali uma sombra agradável, né, para os tropeiros que passassem pela região poderem parar para descansar, beleza? Com isso, né, falando de caminhos de tropeiros, a gente diz que está começando a acontecer, bem na manha, uma colonização também do
Planalto, né, da região do Planalto, né, mais ali do centro-oeste catarinense. E observem que eu coloquei ali para nós, né, 1728, a primeira picada. O que é isso, né, gente? Primeira picada, né? Picada eram essas estradas, na verdade é menos do que uma estrada, né? São essas primeiras trilhas que foram sendo abertas, né, na região. E eu estou destacando ali a primeira picada, né, como a picada entre Vacaria e Laguna, beleza? Essa primeira trilha, essa primeira rota aí, né, aberta pelos tropeiros, ok? Quando a gente fala de tropeiros também, eles podem estar associados, né, esses caminhos feitos pelos tropeiros, com a criação, né, desses pontos aí de descanso, mencionando como isso fazendo parte do processo de interiorização da colonização. Isso eu já comentei com vocês em aula, né? Tem a ver com o fato, principalmente, né, de que a colonização brasileira, nesses três primeiros séculos, limitava-se muito apenas ao litoral, né, brasileiro. Então, a gente pode dizer que isso também fez parte, né, auxiliou nessa interiorização da colonização, ok? Povoamentos como pouso de tropeiros, certo? Assim, gente, esse nosso primeiro vídeo, ele termina por aqui. A gente vai ter, então, ainda, né, o nosso vídeo aí, parte 2, certo? Tu pode aí parar para descansar, tomar uma aguinha, né, tomar um cafezinho, certo? Relaxar um pouco a cabeça e já dar o play no nosso vídeo 2, né? Ou deixa para fazer isso, né, amanhã, se tu ainda tiver tempo, né, no dia que tu tiver olhando esse vídeo, beleza? Beijo e até o nosso próximo vídeo, tá? Tô esperando tu clicar no próximo vídeo aí pra gente se ver nele também.